Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofia da Internet. Meu nome é Josiel e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero apresentar para vocês cinco crenças que estão na base da ciência. Bom, eu quero aqui começar explicando essa questão de crença, tá, gente? Vamos lá. Eu vou utilizar aqui uma definição de crença do dicionário Oxford Languages, tá? O sétimo item diz assim, ó: no empirismo moderno, disposição subjetiva a considerar algo certo ou verdadeiro, por força do hábito ou das impressões sensíveis. Então, a crença, ela depende, né, do hábito ou das impressões sensíveis. Então, algo que eu tenho contato pode se tornar para mim uma crença de que seja ou verdadeiro ou falso, no caso. E eu quero mostrar para vocês aqui 5 crenças que estão na base da ciência. Nós vamos falar aqui do realismo ontológico. Nós vamos falar da regularidade do objeto. Nós vamos falar do otimismo epistemológico, dos pressupostos lógicos e do representacionismo. É lógico que nós vamos explicar cada um em particular aqui. Antes, eu quero dar uma passadinha aqui e falar para vocês o material que eu estou utilizando, tá? Que é do professor Gustavo Castagnon. Ele é graduado em Psicologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tá? E em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro também, em 2006. Mestrado em Psicologia Social pela UERJ e em Lógica e Metafísica pela UFRJ, em 2009. Doutorado em Psicologia pela UFRJ e pós-graduado em Filosofia da Ciência pela Durham University. É professor adjunto do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Juiz de Fora e professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da mesma instituição. Bom, eu não preciso mais fazer apresentações aqui, tá? O livro que eu estou utilizando aqui se chama Introdução à Epistemologia, ok? Então vamos lá. Eu já falei das 5 crenças que nós vamos ver agora, ou 5 pressupostos, ok? Primeiro nós vamos falar do realismo ontológico. Olha só, se tivéssemos que indicar a mais básica das crenças que sustentam a atividade científica, a escolha talvez recaísse sobre a crença de que há algo a ser pesquisado. Olha, há algo a ser pesquisado. Esse é o pressuposto ontológico do realismo. Ou seja, a atividade de pesquisa pressupõe, antes de qualquer coisa, a existência do objeto que está sendo pesquisado. Então veja que é um pressuposto da realidade. Por que é um pressuposto da realidade? Nós sabemos que há uma discussão muito grande entre se nós defendemos o realismo, se nós defendemos o idealismo, o antirrealismo ou até mesmo o irrealismo. Então, é uma discussão filosófica ainda em andamento. É uma discussão ainda em aberto, tá? Sobre o que é a realidade. Então, nós não temos uma definição única, absoluta sobre o que é a realidade. Tá? A realidade, ela pode estar fora da mente, que é a questão do realismo, ou seja, que o objeto ele está fora da mente. Agora, se nós falarmos do idealismo, não. O idealismo ele vai dizer que tudo o que está na mente é a realidade. O que está na mente é a realidade, independente das nossas sensibilidades, tá? Então, olha só, o realismo ele vai dizer que a realidade depende dos nossos sentidos, tá? E ela é externa aos nossos sentidos, ou seja, nós percebemos a realidade, entende? Ela está fora dos nossos sentidos. Ela está fora do sujeito cognoscente, vamos dizer assim. Já o idealismo não. O idealismo vai dizer que a realidade ela está dentro do sujeito, tá bom? Parte daqui primeiro para o idealismo. Depois vamos ter as correntes do antirrealismo, né, do irrealismo e assim por diante. Então nós não temos uma definição, mas a ciência pega isso como pressuposto, pega isso como crença. Isso aqui é uma base. A pessoa precisa
acreditar que o objeto está externo à mente do sujeito cognoscente, ok? Então, isso é o que nós chamamos aqui, que o Castagnon chamou aqui de realismo ontológico, tá? É claro que depois de Kant, a única posição realista que permanece defensável filosoficamente é o realismo crítico. Esta posição defende que as representações mentais não são idênticas aos objetos que visam, porque a concepção de verdade é a seguinte: a verdade é quando existe um assentimento, né, da minha mente com o objeto, com aquilo que eu vejo, tá? Essa é a ideia de verdade, né, para o realismo. Mas a ideia de Kant ela já vai mudar um pouquinho aqui, ó. Essa posição defende que as representações mentais não são idênticas. Então vamos lá. A minha mente tem uma representação idêntica ao objeto. Para Kant não. Para Kant é diferente, ó. As representações mentais não são idênticas aos objetos que visam, mas são influenciadas por estes, uma vez que as expectativas que temos sobre como os objetos se comportarão são muitas vezes frustradas, ou seja, falsificadas por eles. Então vejam bem, os nossos sentimentos podem frustrar as nossas representações. Então é isso que está dizendo aqui, na concepção de Kant. Então, o único tipo de realismo ainda defensável é o realismo crítico. Olha só para você ver. Então, a gente tem um grande problema aqui. Mas, primeira coisa que nós vimos aqui, então, é o realismo ontológico. Então, tem que se acreditar de que as coisas, os objetos que existem, eles são independentes da mente. O segundo pressuposto aqui é a regularidade do objeto. Tá? Portanto, admite-se que o objeto tem que existir na realidade objetiva, mas sua existência não basta para que ele possa ser estudado cientificamente. Uma vez que admitamos como explicações científicas formulações de hipóteses causais, uma vez que admitamos como explicações científicas formulações de hipóteses causais, precisamos necessariamente assumir que o objeto está sendo contemplado com estas hipóteses em ao menos algum de seus aspectos, tá? Em ao menos algum de seus aspectos esteja submetido a leis. A atividade científica se caracteriza, em suma, pela busca racional da descoberta das leis que governam um objeto particular. Ficou um pouquinho difícil de entender? Vamos lá, ó. A crença na regularidade do objeto está vinculada, por sua vez, ao determinismo e ao naturalismo, o que estão na base da ciência moderna desde Galileu Galilei. O naturalismo é a crença num universo governado por leis intemporais, fora do jugo da magia, dos deuses, do acaso ou do caos. Então vejam que essa questão da regularidade do objeto tem a ver com a questão determinística, e nós temos um problema sério aqui com relação a essa questão determinística. Por quê? Porque nós sabemos que no mundo quântico nós temos o indeterminismo, não o indeterminismo, tá? E a quântica, ela está na base, certo? Aí da realidade, vamos dizer assim, tá? Então, a regularidade do objeto, tá? Pelo menos em algum aspecto, tá? Existe uma regularidade do objeto. Mas a crença, né, o pressuposto científico é que existe essa regularidade do objeto para a ciência, tá bom? Porque senão não é possível você determinar leis, tá, nem formulações com relação a algo, a um objeto. Depois nós vamos para um terceiro, que é o otimismo epistemológico. A crença de que podemos conhecer algo é uma crença de tal forma generalizada no ser humano que sua posição oposta, né, o ceticismo radical, é inaceitável tanto ao senso comum quanto ao senso filosófico. Não faz nenhum sentido imaginar o enorme empenho de conhecer, admitindo-se previamente que não é possível se chegar a algum conhecimento. Então, o otimismo epistemológico, ele é a crença de que nós podemos chegar a algum conhecimento, tá? Não
não temos apenas a crença, né, da realidade, a crença da constante dos objetos, né, da constância dos objetos, mas nós temos a crença que através dessas coisas nós podemos chegar a algum conhecimento, tá? Isso é interessante. Uma vez que assumimos o pressuposto da possibilidade de se obter conhecimento válido, tá, imediatamente somos chamados a nos decidir em relação à forma pela qual ele é adquirido. Ou seja, de que forma obtemos conhecimento? Qual é a sua origem? E a outra decisão consequente é de que forma validamos este conhecimento, tá? Então vejam que estamos andando aqui para convenções que a ciência cria, né, que um grupo de pesquisadores criam para poder, através disso, validar determinados conhecimentos, tá? Depois nós vamos para o quarto, que são os pressupostos lógicos, tá? Existem regras básicas de pensamento nas quais está assentado todo o pensamento humano, e essas são regras que possibilitam a obtenção de argumentos válidos. As teorias científicas, uma vez que são produtos do pensamento, apresentam uma estrutura que aplica estas regras. Estas regras específicas são o que se chama aqui de lógica, das quais são exemplos os 3 princípios básicos, né? O não contradição, identidade e o terceiro excluído. Estes princípios foram explicitados pela primeira vez em Aristóteles, mas encontram-se presentes no pensamento ocidental desde o surgimento do pensamento de Parmênides. O princípio da não contradição é um princípio negativo, ou seja, ele afirma a impossibilidade de aceitação por parte do pensamento racional da ideia de que um atributo possa estar presente e deixar de estar presente no mesmo objeto, ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. Este princípio pode ser formulado, portanto, da seguinte forma: 2 proposições contraditórias não podem ser simultaneamente verdadeiras. O princípio da identidade enuncia-se da seguinte forma: toda proposição é idêntica a si mesma. O princípio do terceiro excluído se enuncia: apenas uma de 2 proposições contraditórias pode ser verdadeira. Vejam que são os pressupostos lógicos, tá, que estão aí na base da ciência. Existe uma ideia de que os pressupostos lógicos eles são absolutos. Bom, aí acontece um problema muito sério, tá? Porque nós conseguimos fazer aí um mapeamento pela história do desenvolvimento da lógica, tá? Então a lógica ela não é inata ao homem, a lógica ela foi desenvolvida ao longo dos tempos, certo? E esses princípios aqui eles estão estabelecidos por meio de análises sistemáticas, certo? Não está inato no homem. Eu só queria fazer esse comentário aqui, tá bom? Então, esse pressuposto de que essas ideias, né, esses pressupostos lógicos estão na base, essa crença de que a lógica pode dar a verdade ou a falsidade de algo, tá? Ela também está aí na base da ciência. E a quinta e última é o representacionismo. O que seria o representacionismo? O representacionismo é a crença de que podemos representar adequadamente e estavelmente o mundo através da linguagem. Existe uma implicação necessária entre o realismo ontológico e o representacionismo. O coração da questão é que o realismo ontológico é assumido por nossa linguagem, sendo na verdade sua própria essência. É absolutamente irrelevante o caráter arbitrário da relação entre significante e significado. Tá? É a mesma coisa de falar de objetividade e objeto, né? Como aconteceu esses dias aí, eu estive tentando falar sobre objetividade e interpretaram como objeto. Tá? Não interessa se nós chamamos a caneta de caneta ou mesmo a ciência de ciência. O que interessa é o conceito abstrato de caneta e o conceito abstrato de ciência. O realismo ontológico, que sustenta a atividade científica, né, filosófica e mesmo meramente representacional, é baseado na crença na existência dos conceitos abstratos. Sem este pressuposto, nem mesmo o entendimento de minhas palavras nesta tese seria possível. Vejam bem, então nós temos aqui, para quem pensa que a ciência
ela está fundamentada na verdade e em verdades absolutas, nós temos aqui, eu estou apresentando aqui para vocês hoje, 5 crenças que estão na base, os 5 pressupostos que estão na base da ciência, ok? Antes de terminar, eu queria dizer para quem assistir este vídeo que analise bem os conceitos que foram expostos aqui antes de trazerem críticas vazias, tá? Então, eu sugiro que se faça uma análise mais aprofundada do que foi dito aqui e faça-se as críticas, tá? De acordo com o que foi apresentado, ok? Bom, eu estou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi bastante leitura, mas o que importa é que eu passei a informação que eu queria passar. Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.